Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, o Antônio Neto. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês na Band. Muito bem, Antônio Neto é ex-aluno lá do nosso colégio salesiano também, como nosso amigo Alan, que está longe agora no Rio de Janeiro. Mas Antônio Neto foi bater, como diz o popular, foi bater lá na Rússia para estudar medicina. Como é que surgiu essa situação, essa história? É verdade. Trabalhando há cerca de 3 anos, né, que foi o período que eu fui para morar na Rússia, né, eu comecei a pesquisar a respeito, né, sempre muita vontade de estudar medicina. E, entretanto, o sistema daqui, por exemplo, para que a pessoa possa conseguir sua vaga nas universidades, são bem complicados. Né? Então, prestei vestibular naquele dado momento, né? Não logrando êxito, enfim. E acabou que eu conheci uma forma de estudar na Rússia, por intermédio de uma empresa, né? E essa empresa me viabilizou, fez com que eu tivesse esse contato com a universidade na Rússia. Até então não sabia, na verdade, como funcionava. E tive a felicidade de ter tomado essa escolha na minha vida, né? Então, chegando lá na Rússia, eu fiz uma faculdade preparatória, né, que é o estudo da língua russa e a linguagem técnica voltada para o curso ao qual o estudante escolheu, no meu caso, na área médica, né? E tendo também a oportunidade na área da economia ou na área de direito, mas no meu caso na área médica. E acabando essa faculdade preparatória, eu assumi minha cadeira na Universidade de Maikop, né, no caso. E estudando primeiro em Moscou e depois indo estudar o sul da Rússia, né? Maikop fica nas proximidades de Sochi, né, onde existe a Fórmula 1 da Rússia, onde teve as Olimpíadas de Inverno. E diante de toda essa situação, do que eu vivi lá na Rússia, eu comecei a elaborar um projeto, percebendo que era uma oportunidade muito maravilhosa para os brasileiros. Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação, por exemplo, com as faculdades particulares, né, com os valores a partir de R$5.500, R$6.000. E lá na Rússia, por exemplo, você vai pagar em torno de $1.400 anuais. Então, isso só uma vez por ano? Isso é um valor anual, exatamente. Então, percebendo essa possibilidade, para que eu pudesse estar divulgando essa situação, eu tive a certeza de que isso era no mínimo uma obrigação minha, né? Entrar em contato com a reitoria da universidade e apresentar esse projeto que é meu, e eles me viabilizaram, né, de 30 a 60 vagas por semestre para que os estudantes possam estar estudando na faculdade preparatória e posteriormente assumindo suas cadeiras no determinado curso que deseja. E o objetivo seu, e pode colocar até imagens também para a turma que está em casa nos acompanhando, e o objetivo seu, e por exemplo, isso aqui é foto da universidade, né? Onde você está estudando lá. E o objetivo, por exemplo, o seu e desse grupo de pessoas que porventura pode vir a estudar medicina lá na Rússia, quem se interessar aqui de Natal, por exemplo, é para estudar, aprender, formar-se em medicina e exercer a profissão lá, ou com a perspectiva de vir, voltar para o Brasil e exercer a medicina? Porque aí teria que fazer o Revalida, né, que é um exame para, digamos assim, compatibilizar o ensino de fora com aqui o ensino no Brasil. Tudo bem. Com relação a essa situação de revalidação do diploma, né, o que as pessoas muito me perguntam é a respeito da carga horária, né? Uma referência que nós temos aqui, não só aqui em Natal, mas aqui no Brasil, né, a Universidade do Rio de Janeiro, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem uma carga horária de 8.500 horas aula, certo? Então, na nossa universidade, nós temos uma sobreposição de 3.000 horas aula, certo? Então, batendo na casa das 11.000 horas aula. Então, praticamente... Então, tem uma carga horária mais alta do que a do Brasil. Bem mais alta do que a do Brasil, exatamente. E fazendo com que os resultados das pessoas que já se formaram lá na Rússia lograssem êxito basicamente em 90% desses estudantes que se formaram lá, chegaram aqui e passaram na Revalida praticamente 90% de primeira, né? Tendo também a possibilidade, né, como a gente tem o Tratado de Bolonha, chamado Tratado de Bolonha, que a gente pode estar também fazendo a revalidação do nosso diploma, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Espanha, em Portugal. Então, eu particularmente venho para cá para fazer as aulas práticas aqui
Já comecei também, não só o russo, a estudar a língua russa. Hoje já sou fluente na língua russa e dando início ao alemão, para que possa também fazer as aulas práticas na Alemanha, para que tenha um leque maior de possibilidades para se trabalhar ao finalizar o curso, no caso, né? Muito bem, a pergunta aqui da Marília Dias, que está nos acompanhando em Ponta Negra, ela gostaria de saber quais são os custos em geral para quem tiver vontade de fazer, no caso específico, medicina, mas deve existir até possibilidade para outros cursos também lá na Rússia. Tudo bem. Os custos básicos, né? Os custos básicos, desculpem. A residência universitária, ela tem um custo, na verdade, simbólico de 25 a 30 dólares. Varia um pouco, a moeda lá é rublo, não é? Então, tem esse custo de 25 a 30 dólares, tá? O valor anual da universidade, no caso da faculdade preparatória, é 900 dólares o primeiro ano. E o segundo ano, que seria a medicina propriamente dita, chegaria de 1.350 dólares, tá? E tem também os custos... Uma vez no ano que se paga. Isso é uma vez no ano, não é mensalidade como no Brasil. Menos o que se paga no ano lá é menos do que o que se paga numa mensalidade aqui. Mensalidade aqui. Fazendo uma conversão de 1.300 e poucos dólares, vai ficar hoje na faixa de 4.000 e poucos reais, basicamente. E né? por que essa diferença é tão grande? Por que se paga tão caro na escola de medicina privada aqui no Brasil e lá nem tanto? O que é que há de diferente lá que proporciona que haja esse baixo custo, essa diferença? Essa diferença é basicamente no seguinte: essa nossa universidade é uma universidade estatal, né? Nós somos subsidiados pelo governo, certo? Entretanto, o estudante também se responsabiliza por uma parcela desse valor. Desses custos, exatamente. E existe também muito a situação da história da Rússia, né? É um país onde se preza pela educação, onde se preza pela cultura. E de raízes socialistas. Exatamente. Né? Hoje também existe aquela diferença, que também a parte do capitalismo e do socialismo estão caminhando juntos lá. Né? Existe essa situação também. E é um país onde tem, basicamente, mais 55% da população tem nível superior. Né? Então, fazendo um comparativo com a nossa realidade, aqui no Brasil, por exemplo, é como se eu estudasse, por exemplo, no ensino médio, né? No segundo ano do ensino médio, e decidisse, por exemplo, trocar de escola, né? Então, eu teria essa possibilidade, que eu não preciso fazer um vestibular para trocar de escola. Entretanto, ao assumir nessa nova escola, eu tenho que passar e fazer todo o meu processo, passar por todas as matérias, enfim. Então, a Rússia, ela trabalha no sentido da meritocracia, né? Então, se o estudante for bem, ele vai dar continuidade, vai lograr isso em todos os aspectos. Se ele não for tão bem, então, ele pode ter problemas, mas... Muito basicamente bem. Isso. Antônio Neto, e para as pessoas que nos acompanharam, e porventura, se alguém tiver interesse em conhecer mais detalhes, mais informações sobre o que é possível fazer para estudar medicina na Rússia, ou mesmo algum outro curso, já que você está lá na universidade, deve existir vários outros cursos. Isso. Quais são os contatos que você poderia deixar para quem quiser mais detalhes, mais informação? Tudo bem. Existe uma página no Facebook, Estude na Rússia, né? É só escrever lá no Facebook, Estude na Rússia, e dentro dessa página do Facebook também está o nosso site, tá? Que também é Estude na Rússia, certo? Então, lá tem, e no site também tem um número de um WhatsApp, tem o Skype também. É um telefone então, que seria o mais 79 627 621 193, é isso? Isso. Estou vendo aqui isso, mas 7962. Está aparecendo na telinha aqui para o nosso telespectador, é o número do WhatsApp, né? É o número do WhatsApp. Basta colocar esse mais e o restante da numeração, que entrará em contato diretamente comigo. Não esquece de botar o mais, né? Não esquece de botar mais. Mais 79, que é o código da Rússia, 627 621 193. Isso. E lembrando também, fazendo uma ressalva aqui importante, esse é um projeto absolutamente sem fins lucrativos. Os estudantes, os próximos candidatos, né, eles não precisam pagar valores, nem a mim, nem a universidade. Nós fazemos esse trabalho de suporte desde a documentação. Pela grande oportunidade que você enxergou, você está compartilhando com as pessoas que porventura tenham o mesmo desejo e queiram dar um passo nesse sentido também. Exatamente. Então, eu imagino, né, não sei onde é que nós podemos chegar com esse projeto, é um projeto que já aconteceu, já chegaram 2 moças esse ano agora, em agosto estão chegando mais uns 15 estudantes lá na cidade. Eu estou voltando agora dia 19 para a Rússia, né, vim de férias e também fazer as práticas aqui
as minhas aulas práticas aqui com o Dr. Jean Guarnieri, um dos melhores ortopedistas aqui do estado. E, enfim, então essas pessoas estão chegando lá e foi um trabalho que foi feito basicamente pelo Facebook, feito por divulgação entre amigos, não é? Então, foi basicamente nesse sentido. Beleza. Muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Tá certo. Eu que agradeço, muito obrigado e espero vocês na Rússia. Sejam bem-vindos. Muito bem, vamos embora para a Rússia. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o Dr. Monte Neto, que é médico anestesista, e vai conversar com a gente sobre doação de medula óssea. Tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, mas tenha calma que a gente vai explicar detalhes daqui a pouco.